Olá, boa tarde, muito bem-vindos ao novo programa desta semana da rubrica Mais Benfica na televisão Benfica On. Mais uma vez tive aqui a oportunidade e o grande privilégio de convidar algumas das associações locais para poderem partilhar um bocadinho como é que têm sido estes tempos que todos temos estado a viver. E desta vez resolvi convidar, tenho aqui uns convidados muito especiais, convidar 4 das creches que nós temos aqui em Benfica, que já reabriram os seus serviços e tentar perceber com eles como é que foi todo este processo, desde o início antes do Covid, como é que foi o período mais crítico em que as creches estiveram fechadas e como é que foi agora esta nova adaptação a uma nova realidade que foi voltar a receber os seus meninos. E para isso temos aqui connosco a Raquel Moraes, da creche do Colinho da Ruth, temos a Anabela, da creche da Pedrita, temos a Joana Valente, da creche Rainha Dona Leonor e temos a Sara e o Bruno, da creche da Casa do Bebé, que são creches que estão aqui no território de Benfica e consideramos que é mesmo muito importante vocês poderem também ouvir aquilo que eles têm para nos dizer. Então, eu gostaria de fazer aqui a primeira pergunta. Como é que foi, Raquel, vamos começar pela Raquel do Colinho da Ruth, como é que foi de repente a notícia de que as creches iriam fechar? Sabemos que ainda por cima por um tempo indefinido, sem saber muito bem como é que as coisas iriam acontecer. Como é que foi a vossa reação aí no Colinho da Ruth? Olá, antes de mais, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer à doutora Carla e à Junta de Freguesia este convite feito e dizer que para mim é um privilégio poder estar aqui e partilhar um pouco sobre aquilo que foram estes tempos estranhos, não é, que tivemos a viver e que estamos ainda a viver. Bem, relativamente à questão colocada e como é que nós aqui recebemos a notícia, foi um pouco difícil, foi um tempo assim estranho, porque não sabíamos ao certo se iríamos encerrar ou não. Eu pelo menos falo por mim, eu estava todos os dias em casa a ouvir as notícias porque realmente não nos chegavam assim muitas informações por parte da tutela e foi assim um período de incógnita, o que é que será que vai acontecer? Mas pronto, não é? Nós somos muito fortes e estamos aqui na luta e procurámos estar atentos e assim que soubemos que teríamos de encerrar, divulgámos logo a informação aos pais. Esta situação tornou-se pública através do governo e foi só referirmos que realmente iríamos estar encerrados por tempo indeterminado e estaríamos disponível para ajudar as famílias também naquilo que fosse necessário. E foi assim, foi um tempo de incógnita, de dúvida, o que é que vai acontecer, mas conseguimos lidar da melhor forma possível com a situação. Muito bem, então eu agora ia passar aqui a palavra à Anabela, da Pedrita, e também a pergunta é a mesma, não é? Basicamente perceber como é que vocês receberam esta notícia, qual foi a percepção das crianças também e dos pais quando perceberam que teriam que fechar por um tempo indeterminado. Claro, olá, boa tarde a todos, obrigado também pelo convite, podermos estar aqui e partilhar realmente entre todas nós e com todos, porque isto foi um momento realmente inesperado em que nunca aconteceu uma coisa destas e apanhou toda a gente de surpresa, é um facto. E este fechar portas repentino foi realmente algo inesperado e sem saber o que ia acontecer e realmente os pais também eles apanhados de surpresa com tudo isto e questionavam, mas será até quando? Têm alguma ideia? Portanto, nós não sabemos, para já o que tinha saído era até 9 de Abril, onde depois teria feito uma reavaliação e depois, pronto, foi o que foi, prolongou-se e, de facto, foi assim uma coisa inesperada, mas que, lá está, nós temos esta capacidade de nos adaptarmos à situação e portanto, as coisas foram feitas e tudo preparado e a partir daí começando a pensar para onde nos levaria esta pandemia que depois vai formar. Mas de facto foi muito inesperado e um corte abrupto, não foi? Todas muito surpresas e sem saber o que ia acontecer, é um facto. Muito bem, então agora iria passar aqui a palavra à Joana Valente, da creche Rainha Dona Leonor, também para partilhar um bocadinho connosco como é que viveram estes primeiros dias, está bem? Joana? Eu peço imensa desculpa, mas não a estava a ouvir.
Então eu vou voltar aqui a repetir. Gostava que pudesse partilhar um bocadinho connosco como é que foi aqui este primeiro impacto de subitamente terem a notícia de que a creche iria fechar, como é que foi a reação das famílias, como é que vocês também, enquanto instituição, se sentiram? Então, muito boa tarde a todos, boa tarde. Eu penso que estaremos aqui com algum problema com a Joana, certo? Então, olha, nós enquanto resolvemos esta situação, ia dar aqui a palavra agora à Sara e ao Bruno, que são da creche Casa do Bebê, também uma creche muito querida aqui para nós na freguesia, e iria precisamente reforçar esta pergunta: como é que vocês receberam esta notícia, como é que foi este contato com as famílias e com os bebés, de uma forma tão inesperada, terem que fechar tudo? Mais boa tarde e obrigado por ser querida a nossa creche aqui em Benfica. Ao princípio, nesta primeira fase, eu penso que mais cedo ou mais tarde nós pensamos, alguma coisa vai acontecer e isto vamos mesmo ter que fechar se continua como estávamos a ouvir as notícias nos outros países. E eu penso que os pais, nessa semana antes de fechar, já estavam a preparar-se que provavelmente nós iríamos ter mesmo que fechar, e houve até um decréscimo bastante de crianças nessa semana. Depois foi o fecho, e durante o fecho então começou a haver as incertezas e as dúvidas. Quando é que vamos abrir? Como é que vamos ultrapassar esta fase? Até ao dia 9 de abril nós pensávamos que sim, pronto, vamos estar fechados, vamos ver como é que é depois por aí. Claro. Mas, no fundo, dentro da pouca normalidade, conseguimos, ou melhor, os pais foram bastante até compreensivos e conseguimos, levar a bom porto este fecho assim tão repentinamente. Acho que a maior incerteza era mesmo de quanto tempo é que vamos estar fechados. Exato. Era a maior incerteza dos pais. Será que isto vai se prolongar durante muitos meses? É só até o dia 9 ou realmente isto vai ser até ao verão? Essa era a maior incerteza dos pais. Ok, mas entretanto tiveram mesmo que fechar. Eu não sei se é possível nós conseguirmos aqui já restabelecer o contato com a Joana. Não sei se é possível. Acho que já nos está a ouvir, certo? Acho que a Joana é. Mas nós vamos dar só aqui mais um segundo a ver se ela realmente consegue entrar. Consegue sim, senhora Joana. Olha, perdemos aqui o contacto, mas já estamos a ter imensa desculpa, mas de repente fiquei sem ligação à internet. Não tem problema, agora está aqui restabelecida. Portanto, nós ainda não passamos à segunda questão, portanto, íamos agora dar aqui finalmente espaço para a Joana nos explicar um bocadinho como é que foi este confinamento obrigatório de repente, está bem? Como é que foi a reação tanto de vocês enquanto instituição como das próprias famílias? Então, mais uma vez, muito boa tarde a todos, e mais uma vez as minhas sinceras desculpas pela internet ter falhado. De facto, não, como os outros convidados disseram, não foi fácil receber a notícia, mas com tranquilidade e calma passámos essa informação às famílias, tentámos explicar da melhor forma tudo o que iria passar, apesar de também não termos muita informação, mas de qualquer maneira, tudo com calma e com tranquilidade, tudo é tudo muito mais fácil. E as famílias, de facto, aceitaram muito bem e como fomos sempre mantendo contacto para que fossem dissolvendo todas as dúvidas existentes. Muito bem. Eu se calhar passaria aqui uma segunda ronda de questão, não é? Eu sei que a forma depois como foi feita a gestão do contacto e a forma como mantiveram contacto com as famílias e com os bebés também poderá ter sido aqui diferenciada, mas eu gostava de perguntar à Raquel como é que vocês fizeram, se foram mantendo algum contacto, se foram... Eu vou-vos deixar aqui totalmente em aberto para explicarem como é que foi este procedimento. Raquel. Nós depois, durante o período de encerramento, a equipa pedagógica esteve reunida para mantermos este contacto com as famílias e com as crianças, porque era muito importante, e nós nessa reunião definimos criar algumas dinâmicas, aqui alguns vídeos, partilharmos com as famílias, termos grupos de partilha, as famílias também poderiam partilhar algumas dinâmicas que fizessem com os seus filhos em casa.
e procuramos também, através dos nossos e-mails, estarmos disponíveis para qualquer tipo de dúvida e de esclarecimento que as famílias necessitassem de obter. Nós mantivemos sempre esse contacto, nós até a equipa pedagógica também estivemos aqui no espaço, na nossa creche, a fazer pequenos vídeos de equipa para podermos partilhar com as famílias e também através da nossa página do Facebook procurarmos estar presentes não só nas famílias que frequentam a nossa creche, mas também noutras famílias que de certa forma precisavam aqui de algum apoio e foram vendo os nossos vídeos, as nossas atividades e foram fazendo também com os seus filhos em casa. Este foi o contacto que tivemos com as famílias e as famílias também estiveram à vontade para entrar em contacto comigo através do e-mail institucional para esclarecer alguma dúvida que tivessem relativamente a todo este tempo, não é, incerto que estávamos a viver. Mas sim, procuramos estar sempre presentes na vida dos nossos meninos, até porque é isso que cria aqui os laços de afetividade e de ligação que temos com eles, e eles também, de certa forma, estiveram a participar ativamente nestes grupos e pudemos manter este relacionamento saudável nestes 2 meses que estivemos encerrados. Muito bem. E Anabela, como é que foi a vossa experiência? Estou com dificuldade em ouvir a Anabela. Temos que ligar. Pronto, peço desculpa. Pronto, estava eu a dizer que tivemos aqui também um tempo para sentarmos e percebermos o que é que se está a passar, o que é que podemos fazer para realmente estabelecer aqui um contacto com as nossas crianças, com as nossas famílias. Tínhamos aqui uma questão que é, nem todas as colegas conseguem, portanto, não dominam aqui as novas tecnologias e, portanto, tínhamos aqui um problema, porque ou fazíamos todas igual ou não era justo para uns grupos terem, os educadores faziam uma coisa e para os outros outra. Então, decidimos aqui, para nos auxiliarmos umas às outras, criámos um e-mail para esta situação, onde enviávamos atividades, enviávamos histórias que nós contávamos, e então as atividades sugeríamos às famílias, às crianças para fazerem e depois darem feedback, enviarem desde vídeos, imagens, desenhos que fomos depois publicando no Facebook para que todos tivessem acesso e até sendo uma motivação para todos os outros. O que notámos realmente, muitas famílias aderiram e conseguiram realmente estabelecer essa ligação e essa comunicação, outras que depois viemos a saber que tinham alguma dificuldade em gerir o teletrabalho, com ajudar as crianças a fazer as atividades, mas todas as famílias que o puderam e fizeram, aqueles que nem o feedback davam, mas sabemos que viam e gostavam e eles pediam imensas vezes para repetir a história, para ver outra vez o vídeo da educadora e, portanto, conseguimos aqui criar um elo também de ligação e uma continuidade para eles nos verem e darem, e pronto, e continuarem a ter esta ligação entre escola e família. Portanto, fizemos aquilo que realmente nos foi possível, mas acho que não. Muito bem. Joana, e como é que foi a vossa experiência também durante este tempo? A nossa experiência foi muito parecida, portanto, nós partilhávamos atividades com as famílias e pedíamos que nos dessem feedback. Nós temos uma página no Facebook designada Educação Misericórdia da Amadora e partilhávamos lá todas as atividades que os pais nos enviavam das crianças e era maravilhoso ver esse feedback entre o trabalho que era possível nos fazer e o trabalho que era possível os pais fazerem em casa. E, portanto, desde o primeiro minuto estivemos sempre disponíveis para as famílias, para tirar todas as dúvidas, para os ajudarmos a tentar contornar a melhor possível esta situação, mas dentro do possível foi, de facto, uma experiência positiva. Muito bem. E agora ia passar aqui a palavra à Sara e ao Bruno, também para partilharem como é que foi esta situação na casa do bebê. Na nossa creche, apesar das circunstâncias, tivemos um feedback muito, muito agradável. E apesar de alguns pais efetivamente estarem em teletrabalho, não é fácil de gerir, crianças tão pequeninas em casa e estarem em teletrabalho,
conseguiram na mesma fazer algumas atividades com os seus filhos, experiências que nunca tinham feito. Portanto, as educadoras todas as semanas enviavam algumas atividades para os pais poderem fazer, adaptadas, claro, à situação real de casa, e adaptadas também às circunstâncias que muitas vezes as pessoas, alguns materiais não têm em casa. E inclusive fizemos vários vídeos para as crianças nos poderem ver. Gravámos vídeos, por exemplo, da educadora de um lado auxiliar do outro lado do Skype, e depois os vídeos aparecem lado a lado. Portanto, as crianças tanto a cantar, a fazer teatros, a contar histórias. Portanto, tivemos uma adesão muito, muito boa da parte dos pais. Inclusive, criámos grupos no WhatsApp, onde os pais partilharam uns com os outros tudo o que iam fazendo em casa, as nossas atividades e outras que os pais gostassem de partilhar, e foi uma experiência muito positiva, apesar da circunstância. E acho que foi importante o não perder esta ação que tínhamos até o dia 13 de março, penso, e que foi cortada, não é? Assim, abruptamente. Claro, claro. Bom, eu penso pela experiência que vocês descrevem, que terá sido, e é importante que vocês tenham noção, e agora estou aqui a falar enquanto representante da Junta, eu fui de facto observando as vossas dinâmicas em termos das páginas também e das redes sociais, e estou mesmo muito grata pelo investimento que fizeram, porque tendo em conta a idade das crianças, não é? Que são crianças tão pequenas, ou de repente desaparecer um vínculo tão importante que era um vínculo diário que tinham convosco, eu acho que foi mesmo super importante. Eu também sou um bocadinho suspeita que eu tenho uma bebê de 2 anos e eu própria usufruí deste vosso investimento para poder fazer atividades com nenas em casa. E de facto foi muito importante a manutenção deste contacto, está bem? E agora ia fazer aqui uma última ronda de uma última pergunta e gostaria de ouvir a vossa resposta, não é? Eu não iria dizer que foi tão de repente que tivemos que fechar, como de repente tivemos que abrir. Houve aqui mais algum tempo para a questão de nos prepararmos para a reabertura. Mas a verdade é que também foi um tempo assim, um tempo de muita insegurança, não é? Um tempo de muita incerteza. Eu gostava mesmo que pudessem partilhar aqui com os pais e com as pessoas que nos estão a ouvir, porque eu acho que é muito importante neste momento também conseguirmos securizar as nossas comunidades. É importante que as pessoas percebam que vocês se capacitaram e as instituições locais aqui em Benfica tiveram todos os cuidados, não é? Que seriam exigidos esta matéria e que já reabriram, estão todos de portas abertas neste momento, têm o número de bebés que têm, que é sempre um número diminuto, não é? Sabemos que o grande boom virá agora a partir de 1 de junho, mas eu queria mesmo dar-vos aqui um bocadinho a oportunidade de vocês explicarem quais foram as medidas que vocês tomaram, como é que correram estas quase 2 primeiras semanas de regresso dos bebés que vocês têm em creche. Acho que para nós, comunidade, também é muito importante termos aqui este feedback, está bem? E a começar mais uma vez aqui pela Raquel e assim sucessivamente. Bem, relativamente aqui à reabertura, nós estávamos também na expectativa do que é que ia acontecer. Inicialmente ouvimos uma data, depois essa data caiu, depois voltou-se a falar de uma nova reabertura numa outra data e estávamos na incógnita de realmente quando é que iríamos estar a abrir a creche e a podermos estar aqui a receber as nossas crianças. Quando percebemos que realmente a abertura da creche estaria iminente a reabertura, eu procurei estar com a equipa pedagógica mais uma vez, porque acho que estas decisões devem ser tomadas em equipa e devemos trabalhar todas em parceria, todas e todos, não é? A equipa pedagógica, e estivemos reunidas para definir algumas medidas e algumas estratégias que achássemos adequadas, garantindo sempre um ambiente saudável e prazeroso para as nossas crianças. Não sabíamos ao certo que medidas é que iríamos ter que implementar, sabíamos que íamos ter que implementar muitas medidas, íamos ter que ter muito cuidado, mas procurámos definir aqui algumas estratégias que realmente achámos que colocaria sempre em proteção as nossas crianças, a nossa equipa e também as famílias que de certa forma confiam em nós diariamente. Assim que chegaram as orientações, nós procurámos ver se realmente essas medidas que nós tínhamos definido iam ao encontro ou não do documento e com certeza foram ao encontro, mas a nossa dúvida
a nossa dificuldade prendeu-se aqui com o possível distanciamento que teríamos de aplicar em crianças tão pequenas. Nós sabemos que em creche ou quem lida com crianças sabe que isso é impossível, não é? E era aqui o nosso maior receio, como é que nós vamos abrir e como é que nós vamos manter as crianças aqui distantes umas das outras e até distantes da equipa, porque era o que inicialmente se ouvia falar. Nós ficámos bastante receosas, não vou dizer que não, partilhámos muito umas com as outras e uma das coisas que eu tentei passar à equipa foi os direitos das crianças, o direito dos meninos que frequentam a nossa creche não podem ser colocados em causa. E o eles brincarem, o eles interagirem uns com os outros, isso faz parte, não é, do desenvolvimento da criança, claro. E não poderíamos colocar isso em causa. E então definimos aqui estratégias, muitas delas referentes à higienização, nós já estávamos habituadas a aplicá-las na nossa rotina diária, até porque quem trabalha com crianças pequenas sabe o uso de luvas, o uso de desinfetantes, todos estes equipamentos de proteção individual já de certa forma utilizávamos no nosso dia-a-dia, menos aqui o uso das viseiras e da máscara, que foi alguma medida que nós tivemos que adotar e que também vem orientado aqui no documento, e de certa forma todos nós portugueses estamos-nos a habituar a este uso diário, não é? Porque de certa forma claro. Temos que agora, assim que saímos e que entramos em espaços fechados, temos que usar. E como é que foi o regresso dos meninos, Raquel? Como é que foi o regresso dos meninos? O regresso foi bastante positivo. Nós estávamos também na expectativa de perceber o que é que ia acontecer, mas foi muito bom chegar à porta e ver as crianças a virem a correr para nós, mesmo com máscaras, mesmo com viseiras, com toucas, assim com alguns equipamentos de proteção individual. Foi muito importante ver que eles conheceram-nos pelo olhar, conheceram-nos pela voz e vieram a correr para nós, e claro que nós tivemos que os abraçar e matar de certa forma aquelas saudades que tínhamos, porque este período de 2 meses deixou-nos aqui cheias de saudades. Muito bem. E está a correr muito bem, sim, temos no universo de 72 crianças estamos com 17, e agora no dia 1 sim vamos receber mais e vamos ver como é que será colocar em prática todas as medidas que foram definidas com um número significativo. Um número maior de crianças, sim. Não é? Então, e agora eu passar aqui a palavra à Anabela. Como é que foram estes tempos? Está bem, estes tempos de regresso? Foi um pouco assim como a Raquel estava a falar também, portanto as orientações chegaram muito tarde e realmente foi muitas das coisas, já nós enquanto equipa, claro, pensámos nelas e algumas já as tínhamos realmente pensado para adaptar e portanto depois as orientações vêm confirmar que algo mais, mas algo mais principalmente, e a nossa maior dificuldade foi a nível da gestão do espaço físico, porque o distanciamento, principalmente nas cestas, nas camas, porque nós podemos adaptar muita coisa, mas não podemos mexer no espaço físico. Portanto, e essa aí foi realmente a nossa maior angústia, o que é que iríamos fazer, mas conseguimos adaptar e arranjámos soluções. E depois, portanto, a partir daí temos tudo preparado para receber as crianças com toda a segurança. A nossa maior aposta foi o reforçar aquilo que já existe, mas mais vezes odiar a limpeza, a higienização, portanto, selecionar brinquedos que as crianças que tenham tecido, que não sejam próprios para estar nesta fase nas salas, portanto, criar um espaço mais alargado, com as coisas desadequadas e a partir daí as crianças brincarem livremente, porque o distanciamento, digam o que disserem, é impossível e principalmente nas crianças mais pequeninas que chegaram cá foram o impacto dos mais pequeninos, alguns, claro, o primeiro dia não é propriamente por nos verem de máscara. De certa forma, a gente baixa um bocadinho, olha, sou eu, estás-me a ver, pronto, voltamos a pôr a máscara, mas portanto, tiveram 2 meses em casa com os pais. E aquela quebra, agora vou voltar para a escola. É um bocado o regresso de férias, não é? Quando eles vão de férias. Uma readaptação, pronto. Mas foi só aquele primeiro impacto, porque eles andam felizes da vida. Claro que nós tivemos só 5 crianças até hoje,
e agora têm o espaço todo para eles, os brinquedos andam felizes da vida. Agora a grande prova de fogo vai ser dia 1, mas mesmo assim dia 1 ainda temos uma grande quebra de crianças, os pais, alguns ainda estão preocupados mesmo com, e querem deixar, vamos ver como vai acontecer agora esta primeira semana, a segunda, e então depois tomarem a decisão. Para nós, claro que sim, que facilita imenso no sentido também... Esta adaptação, não é? Exatamente, e vamos adaptar, saber se as medidas que foram tomadas se vão adaptar ou não, se temos que fazer aqui algum ajuste e, portanto, também nos vai dar esse tempo que vai ser precioso para recebermos as nossas crianças quando os pais assim o decidirem. E quero tranquilizar os pais porque realmente tomámos as medidas necessárias para que tudo corra bem. Está tudo a correr bem. Sim, okay. E está tudo a correr bem. Podemos dizer que sim, está ótimo, os pais podem ficar seguros e tranquilos, claro que sim. Então vou agora passar então aqui a palavra à Joana, já estamos aqui na reta final do nosso programa, mas dar aqui um bocadinho também para a Joana poder partilhar aqui como é que tem sido este regresso. Este regresso foi ótimo, de facto, foi maravilhoso ver as nossas crianças voltarem a entrar dentro da creche e voltar a creche a ganhar vida. Penso que foi muito importante, antes da reabertura, entrarmos em contato com as famílias e passarmos um bocadinho essa tranquilidade, que estaríamos a fazer tudo pela segurança das nossas crianças, que tínhamos um plano de contingência que seria posto em prática com todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde e que estaríamos ali de braços abertos para receber as nossas crianças da melhor forma possível e da forma mais segura possível dentro das limitações que vamos tendo e que as minhas colegas também já falaram relativamente a isso. Mas de facto tem sido muito bom. Correu tudo bem também. E agora iria aqui dar a palavra à Sara ou ao Bruno, ou aos dois, não sei, mas para partilhar também a experiência lá na casa do bebê, como é que foi o regresso dos nossos meninos? Nós, na nossa creche, portanto, nós neste momento estamos a funcionar com 50% das crianças. Ok. Nós adaptámos o espaço por completo. As crianças nunca se cruzam, portanto, nós adaptámos recreios, adaptámos salas, adaptámos tudo. Portanto, até dividimos o jardim, mas pronto, a nossa creche dá para fazer essa adaptação, não é? Adaptámos também alguns brinquedos que não eram fáceis de lavar frequentemente e de resto tem funcionado tudo com naturalidade. As crianças têm uma capacidade de se adaptar como ninguém, portanto chegam lá e está tudo como de antes quase, só que a diferença é que nós estamos no mesmo sítio. Por exemplo, no caso da minha sala, não estamos no mesmo sítio, mas para eles é como se estivéssemos. Portanto, tem corrido muito bem, acho que os pais sentem-se seguros, embora agora não podem entrar, não é? Efetivamente, claro. Isso deixa-os um bocadinho ansiosos, mas acho que se sentem seguros, as crianças estavam com imensas saudades, precisavam de brincar com outras crianças e todas as outras coisas nós tentamos minimizar, como por exemplo as nossas crianças comem por turnos para poder comer separadas e não vão ao refeitório, como iam anteriormente, para não se cruzarem com outras crianças de outras salas. E para elas passa a ser natural. Isso assim, sentarem-se cada uma numa ponta da mesa, passa a ser natural. E o facto de estarmos de máscara não interfere em nada, porque eles reconhecem-nos e damos colo na mesma e tudo funciona com as novas regras. Isso faz-me aqui pensar que os bebês e as crianças tão pequenas, eles veem muito, muito além daquilo que uma máscara possa encobrir, não é? E de facto aqui o olhar terno e o olhar cuidador tem uma importância muito grande nesta faixa etária. E olha, eu queria mesmo agradecer a vossa disponibilidade de terem estado connosco. Eu acho que foi esclarecedor, acho que foi importante e queríamos mais uma vez passar aqui para a nossa comunidade aqui em Benfica esta mensagem de que tudo vai ficar bem e daquilo que depender de nós, tanto na Junta de Freguesia como na Associação Mais Benfica, como as próprias associações locais, nós vamos fazer tudo, vamos continuar a fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para conseguirmos ficar bem, ficarmos fortes e protegermos aqueles que são os mais vulneráveis e os mais desprotegidos. Não é? Neste caso, os bebês que têm sido também cuidados com muito carinho. Muito obrigada pela vossa participação e espero visitar-vos em breve, está bem? Obrigada mais uma vez. Obrigada a nós. Obrigada.